Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 70. As atividades diárias do Sr. Krishna. Primeira parte. Dos mantras védicos, aprendemos que a Suprema Personalidade de Deus nada tem a fazer. Natasya karyam karanam cha vidyate. Mas se o Senhor Supremo nada tem a fazer, como nós podemos falar das atividades do Senhor Supremo? Do capítulo anterior, ficou claro que ninguém pode agir do modo que o Senhor Krishna age. Deveríamos perceber nitidamente este fato. As atividades do Senhor devem ser seguidas, todavia, elas não podem ser imitadas. Por exemplo, a vida ideal de Krishna como um pai de família pode ser seguida, mas se a pessoa quer imitar Krishna, expandindo-se em muitas formas, isto não é possível. Deveríamos sempre nos lembrar, então, que o Sr. Krishna, embora desempenhando o papel de um ser humano, simultaneamente mantém a posição da Suprema Personalidade de Deus. Podemos seguir os procedimentos do Sr. Krishna com suas esposas, como um ser humano comum, mas seus procedimentos com mais de 16.000 esposas de uma vez não podem ser imitados. A conclusão é que para sermos pais de famílias ideais, deveríamos seguir o exemplo do Sr. Krishna em suas atividades diárias, mas não o podemos imitar em qualquer fase de nossa vida. O Sr. Krishna costumava deitar-se com suas 16.000 esposas. Entretanto, ele também se levantava da cama muito cedo de manhã, 3 horas antes do amanhecer. Por arranjo da natureza, o canto dos galos anuncia a hora do Brahma Muhurta. Não há nenhuma necessidade de despertadores. Assim que os galos cantam cedo da manhã, deve-se entender que é hora de se levantar da cama. Ouvindo aquele som, Krishna levantava-se da cama, mas suas esposas não apreciavam muito que ele levantasse cedo. As esposas de Krishna eram tão apegadas a ele, que elas ficavam deitadas na cama, abraçando-o, e assim que os galos cantavam, as esposas de Krishna ficavam deveras chateadas e condenavam imediatamente aquele canto. No jardim, dentro dos domínios de cada palácio, havia flores parijata. A parijata não é uma flor artificial. Nós lembramos que Krishna trouxe as árvores parijata do céu e as plantou em todos os seus palácios. Cedo da manhã, uma brisa moderada levava o aroma da flor parijata, e Krishna cheirava-o logo após levantar-se da cama. Devido a esta fragrância, as abelhas começavam a zumbir, e os pássaros também começavam seus doces gorjeios. No conjunto, parecia o cântico de cantores profissionais, ocupados em oferecer orações a Krishna. Embora Srimati Rukmini Devi, a primeira rainha do Sr. Krishna, soubesse que o Brahma Muhurta é a hora mais auspiciosa no dia inteiro, ela lhe tinha certa aversão, pois não se alegrava muito por Krishna ter de sair da cama ao seu lado. Apesar do desgosto de Srimati Rukmini Devi, o Sr. Krishna imediatamente levantava-se da cama no aparecimento exato do Brahma Muhurta. Um pai de família ideal deveria aprender do comportamento do Sr. Krishna como levantar cedo da manhã, por mais confortavelmente que ele possa estar deitado na cama, abraçado pela sua esposa. Após levantar da cama, o Sr. Krishna lavava a boca, as mãos e os pés, e se sentava imediatamente e meditava nele mesmo.
Isto não significa, porém, que nós também deveríamos nos sentar e meditar em nós mesmos. Nós temos de meditar em Krishna, Radha Krishna. Isto é verdadeira meditação. Krishna é o próprio Krishna. Então ele estava nos ensinando que o Brahma Muhurta deveria ser utilizado para meditação em Radha Krishna. Através de tal meditação, Krishna sentia-se muito satisfeito, e de igual modo, nós também nos sentiremos transcendentalmente felizes e satisfeitos se utilizarmos o período do Brahma Muhurta para meditar em Radha e Krishna. E pensar em Sri Rukmini Devi e Krishna ao atuarem como donos de casa ideais, para ensinar a sociedade humana inteira a levantar-se cedo de manhã e imediatamente se ocupar em consciência de Krishna. Não há nenhuma diferença entre meditar nas formas eternas de Radha Krishna e cantar o Mahamantra Hare Krishna. Quanto a Krishna, ele não tinha nenhuma alternativa, senão meditar nele mesmo. O objeto de meditação é Brahman, Paramatma, ou a suprema personalidade de Deus. Mas o próprio Krishna é todos os três. Ele é a suprema personalidade de Deus, Bhagavan. O Paramatma localizado é sua expansão parcial plenária, e a refulgência do Brahman todo-penetrante é os raios pessoais do seu corpo transcendental. Então Krishna sempre é um, e para ele não há nenhuma diferenciação. Esta é a diferença entre um ser vivo comum e Krishna. Para um ser vivo comum, há muitas distinções. Ele é diferente de seu corpo, e ele é diferente de outra espécie de entidades vivas. Um ser humano é diferente de outros seres humanos, e diferente dos animais. Até mesmo em seu próprio corpo, há membros completamente diferentes. Nós temos nossas mãos e pernas, mas nossas mãos são diferentes de nossas pernas. A mão não pode agir como a perna, nem pode a perna agir como a mão. Os ouvidos podem ouvir, mas os olhos não podem. E os olhos podem ver, mas os ouvidos não. Todas estas diferenças são tecnicamente chamadas Swajatya Vijatya. A limitação corpórea, por meio da qual uma parte do corpo não pode agir como outra parte, está totalmente ausente na suprema personalidade de Deus. Não há nenhuma diferença entre seu corpo e ele. Ele é completamente espiritual, e então não há qualquer diferença entre seu corpo e sua alma. Semelhantemente, ele não é diferente das milhões de suas encarnações e expansões plenárias. Baladeva é a primeira expansão de Krishna, e de Baladeva se expandem Sankarshana, Vasudeva, Pradyumna e Aniruddha. De Sankarshana há uma expansão de Narayana, e de Narayana há uma segunda expansão quádrupla de Sankarshana, Vasudeva, Pradyumna e Aniruddha. De igual modo, há outras expansões inumeráveis de Krishna, mas todas são um. Krishna tem muitas encarnações, como o Sr. Nrsinga, Sr. Javali, Sr. Peixe e Sr. Tartaruga. Mas não há nenhuma diferença entre as formas originais de Krishna com 2 braços, como aquela de um ser humano, e aquelas encarnações de formas de animais gigantescos. Nem há qualquer diferença entre a ação de uma parte do seu corpo e de outra. Suas mãos podem agir como as pernas, seus olhos podem agir como ouvidos, ou seu nariz pode agir como outra parte do seu corpo. Os atos de Krishna de cheirar, comer e ouvir são todos o mesmo. Nós, entidades vivas limitadas,
temos de usar uma parte específica do corpo para um propósito específico. Mas não há tal distinção para Krishna. O Brahma Samhita diz: Angani yasya sakalendriya vritti manti. Krishna pode executar as atividades de um membro com qualquer outro membro. Assim, por estudo analítico de Krishna e a pessoa dele, conclui-se que ele é o todo completo. Então, quando ele medita nele. A automeditação realizada por homens comuns, designada em sânscrito como Soham, é simples imitação. Krishna pode meditar nele porque ele é o todo completo, mas nós não podemos imitá-lo e meditar em nós mesmos. Nosso corpo é uma designação sobreposta em nosso ego, a alma. O corpo de Krishna não é uma designação. O corpo de Krishna também é Krishna. Nada extrínseco existe em Krishna. Tudo que há em Krishna também é Krishna. Ele é então a existência suprema, indestrutível e completa, ou seja, a verdade suprema. A existência de Krishna não é relativa. Tudo mais, exceto Krishna, é uma verdade relativa. Mas Krishna é a verdade absoluta, suprema. Krishna não depende de coisa alguma além dele mesmo para sua existência. Nossa existência, contudo, é relativa. Por exemplo, só quando a luz do sol, da lua ou da eletricidade é que somos capazes de ver. Então nossa capacidade de visão é relativa, e a luz do sol, lua ou eletricidade também é relativa. É chamada iluminadora porque nós a vemos como tal. Mas dependência e relatividade não existem em Krishna. As atividades dele não dependem da apreciação de ninguém, nem ele depende da ajuda de alguém. Ele está além da existência do tempo e espaço limitados. E porque ele é transcendental ao tempo e espaço, ele não pode ser coberto pela ilusão de Maya, cujas atividades são limitadas. Na literatura védica encontramos que a suprema personalidade de Deus tem múltiplas potências. Considerando que todas estas potências são emanações dele, não há nenhuma diferença entre ele e suas potências. Porém, certos filósofos dizem que quando Krishna vem, ele aceita um corpo material. Não obstante, mesmo se aceitarmos que quando vem ao mundo material, ele assume um corpo material, também devemos concluir que porque a energia material não é diferente dele, este corpo não age materialmente. O Bhagavad Gita diz, então, que ele aparece pela própria potência interna dele, Atma Maya. Krishna é chamado o Brahman Supremo, porque ele é a causa da criação, a causa da manutenção e a causa da dissolução. O Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva são diferentes expansões destas qualidades materiais. Todas estas qualidades materiais podem agir sobre as almas condicionadas, mas não há qualquer ação e reação em Krishna, porque estas qualidades são simultaneamente unas e diferentes dele. O próprio Krishna é Sat-Chit Ananda Vigraha, a forma eterna de felicidade e conhecimento, e por causa da sua grandeza inconcebível, ele é chamado o Brahman Supremo. A meditação dele em Brahman ou Paramatma ou Bhagavan é apenas nele mesmo, em nada mais além dele. Esta meditação não pode ser imitada,
pela entidade viva comum. Após sua meditação, o Senhor banhava-se regularmente cedo da manhã, com água cristalina e santificada. Em seguida, ele trocava-se com roupas frescas, cobria-se com uma manta e se ocupava em suas funções religiosas diárias. De seus muitos deveres religiosos, o primeiro era oferecer oblações no fogo sacrificatório e cantar em voz baixa o mantra Gayatri. O Sr. Krishna, como pai de família ideal, executou sem desvio todas as funções religiosas de um pai de família. Quando chegava o amanhecer, o Senhor oferecia orações específicas ao Deus do Sol. O Deus do Sol e outros semideuses são mencionados nas escrituras védicas como diferentes membros do corpo do Sr. Krishna, e é o dever do pai de família oferecer cumprimentos aos semideuses e grandes sábios, como também aos antepassados. Como Bhagavad Gita assinala, o Senhor não tem qualquer dever específico a executar neste mundo, e ainda assim, ele age exatamente como um homem comum que vive uma vida ideal dentro deste mundo material. Conforme os princípios ritualísticos védicos, o Senhor oferecia seus cumprimentos aos semideuses. O princípio regulador pelo qual os semideuses e os antepassados são adorados é chamado Tarpana, que significa agradar. Os antepassados de uma pessoa talvez tenham de aceitar um corpo em outro planeta, mas por desempenho deste sistema de Tarpana, eles ficam muito felizes onde quer que possam estar. É o dever do pai de família tornar seus membros familiares felizes, e seguindo este sistema de Tarpana, ele pode fazer também seus antepassados felizes. Como pai de família exemplar perfeito, o Sr. Sri Krishna seguiu este sistema de Tarpana e ofereceu respeitosas reverências aos membros superiores idosos da sua família. Seu dever seguinte era dar vacas em caridade aos brahmanas. Diariamente, o Sr. Krishna dava muitos grupos de 13.084 vacas. Cada vaca era decorada com uma capa de seda e colar de pérolas. Os chifres eram recobertos com ouro e os cascos com prata. Todas elas estavam cheias de leite, por terem os bezerros primogênitos consigo, e eram muito domesticadas e pacíficas. Quando as vacas eram dadas em caridade aos brahmanas, eles também recebiam vestimentas sedosas primorosas, e cada um recebia uma pele de veado e quantidade suficiente de sementes de gergelim. O Senhor é conhecido como Go Brahmana Hitaya Cha, o que significa que o primeiro dever dele é olhar pelo bem-estar das vacas e dos brahmanas. Assim, ele dava vacas em caridade aos brahmanas, com decorações e parafernálias opulentas. Então, desejando o bem-estar de todas as entidades vivas, ele tocava em artigos auspiciosos, como leite, mel, ghee, manteiga clarificada, ouro, joias e fogo. Embora o Senhor seja por natureza muito belo, devido à figura perfeita do seu corpo transcendental, ele se vestia com roupas amarelas e colocava seu colar de joias, Kaustuba. Ele usava guirlandas de flores, cobria o corpo com polpa de sândalo e se decorava com cosméticos e ornamentos semelhantes. É dito que os próprios ornamentos ficavam mais bonitos ao serem colocados no corpo transcendental do Senhor. Após decorar-se deste modo,
O senhor então olhava para estátuas de mármore de vacas e bezerros, e visitava os templos de Deus, ou semideuses, como o senhor Shiva. Havia muitos brahmanas que vinham ver o Senhor Supremo antes de tomar o café da manhã diariamente. Eles estavam ansiosos para vê-lo e ele dava-lhes boas-vindas. Seu dever seguinte era agradar todos os tipos de homens que pertenciam às diversas castas, tanto na cidade quanto dentro dos domínios do palácio. Ele os fazia felizes, satisfazendo seus diferentes desejos. E quando o Senhor os via felizes, ele também ficava muito contente. As guirlandas de flores, nozes de bétel, polpa de sândalo e outros artigos cosméticos aromáticos oferecidos ao Senhor eram distribuídos por ele. Primeiro para os brahmanas e membros idosos da família, então para as rainhas, e depois para os ministros, e se ainda havia algum remanescente, ele empenhava isto em seu próprio uso pessoal. Quando o senhor terminava todas essas atividades e deveres diários, seu cocheiro Dharuka chegava com sua maravilhosa quadriga para se colocar diante do senhor, com mãos postas, indicando que a quadriga estava pronta e o senhor saía do palácio para viajar. Então o senhor, acompanhado por Uddhava e Satyaki, montava na quadriga, da mesma maneira que o deus do sol monta de manhã em sua carruagem e aparece com seus raios resplandecentes na superfície do mundo. Quando o senhor estava para deixar seus palácios, todas as rainhas contemplavam-no com gestos femininos. O senhor respondia às saudações com sorrisos, atraindo tanto seus corações que elas sentiam uma intensa saudade dele. Em seguida, o senhor dirigia-se para o salão de assembleias, conhecido como Sudharma. Vale lembrar que o salão de assembleias Sudharma fora levado dos planetas divinos e estabelecido na cidade de Dwaraka. O significado específico do salão de assembleias era que qualquer um que entrasse nele se livraria dos 6 tipos de aflições materiais, isto é, fome, sede, lamentação, ilusão, velhice e morte. Estes são os açoites da existência material, e enquanto a pessoa permanecesse naquele salão de assembleias Sudharma, ela não seria afetada por estes 6 açoites materiais. O senhor dizia adeus a todos os 16.000 palácios, e novamente se tornava um, e entrava no salão de assembleia Sudharma, em procissão com outros membros da dinastia Yadu. Depois de entrar no salão de assembleias, ele se sentava no elevado trono real, e era visto emanando brilhantes raios de refulgência transcendental. No meio de todos os grandes heróis da dinastia Yadu, Krishna se assemelhava à lua cheia no céu, cercado por múltiplos luzeiros. No salão de assembleias estavam palhaços profissionais, dançarinos, músicos e dançarinas de balé, e assim que o senhor se sentava em seu trono, eles começavam as funções respectivas para agradar o senhor e deixá-lo feliz. Em primeiro lugar, os palhaços falavam de tal modo que o senhor e seus associados desfrutavam os gracejos, que refrescavam o ânimo matutino. Os atores dramáticos encenavam suas partes, e as dançarinas de balé exibiam separadamente seus movimentos artísticos. Todas estas funções eram acompanhadas pela batida de tambores mridangas, som de vina, flautas e sinos, seguidos pelo som de muraja, outro tipo de tambor.
A estas vibrações musicais era adicionado o som auspicioso do búzio. Os cantores profissionais, chamados sutas e mágadas, cantavam e outros executavam sua arte da dança. Deste modo, como devotos, eles ofereciam respeitosas orações à suprema personalidade de Deus. Às vezes, os brahmanas instruídos presentes naquela assembleia cantavam hinos védicos e os explicavam à audiência para melhor entendimento. E às vezes, alguns deles recitavam antigos episódios históricos das atividades de reis proeminentes. O Senhor, acompanhado por seus associados, agradavam-se bastante em ouvi-los. Certa vez, uma pessoa desconhecida a todos os membros da Assembleia chegou ao portal do salão de assembleias e, com a permissão do Sr. Krishna, foi admitida no recinto pelo porteiro. O porteiro foi ordenado a apresentá-la ante o Senhor, e o homem apareceu e ofereceu suas respeitosas reverências ao Senhor, com mãos postas. Tinha acontecido que, quando o rei Jarasandha conquistara todos os outros reinos, muitos reis não curvaram suas cabeças diante de Jarasandha, e, por conseguinte, todos eles, totalizando o número de 20.000, haviam sido presos e feitos prisioneiros. O homem trazido ante o Sr. Krishna pelo porteiro era um mensageiro de todos estes reis encarcerados. Sendo apresentado apropriadamente diante do Senhor, o homem começou a retransmitir uma mensagem dos reis, como segue. Querido Senhor, você é a forma eterna de felicidade transcendental e conhecimento. Como tal, você está além do alcance da especulação mental ou descrição oral de qualquer homem materialista dentro deste mundo. Uma leve porção de suas glórias pode ser conhecida completamente por pessoas rendidas a seus pés de lótus, e só por sua graça tais pessoas são liberadas de todas as ansiedades materiais. Querido Senhor, nós não estamos entre estas almas rendidas. Nós ainda estamos dentro da dualidade e ilusão desta existência material. Portanto, refugiamo-nos a seus pés de lótus, porque temos medo do ciclo de nascimento e morte. Querido Senhor, pensamos que há muitas entidades vivas como nós, que estão eternamente enredadas em atividades fruitivas e em suas reações. Elas nunca são inclinadas a seguir suas instruções, executando serviço devocional, embora seja agradável ao coração e assaz auspicioso para a existência da pessoa. Pelo contrário, elas estão contra o caminho da vida consciente de Krishna e estão vagando dentro dos três mundos, impelidas pela energia ilusória da existência material. Querido Senhor, quem pode estimar sua misericórdia e suas atividades poderosas? Você sempre está presente como a força insuperável do tempo eterno, sufocando os desejos infatigáveis dos materialistas, que assim estão repetidamente confusos e frustrados. Dessa forma, oferecemos-lhe nossas respeitosas reverências em sua forma do tempo eterno. Querido Senhor, você é o proprietário de todos os mundos e encarnou, com sua expansão plenária, o Senhor Balarama. É dito que seu aparecimento nesta encarnação é com a finalidade de proteger os crentes e destruir os descrentes. Dadas as circunstâncias, como é possível que descrentes como Jarasandha possam nos pôr em tais condições deploráveis de vida,
contra sua autoridade. Nós estamos perplexos com a situação e não podemos entender como isto é possível. Pode ser que Jarasandha tenha recebido a incumbência de nos causar tal dificuldade por causa de nossos malfeitos passados. Mas nós tomamos conhecimento a partir de escrituras reveladas, que qualquer um que se renda a seus pés de lótus torna-se imediatamente imune às reações da sua vida pecaminosa. Assim, oferecemo-nos de todo o coração ao seu abrigo e esperamos que sua onipotência nos dê agora plena proteção. Neste momento, chegamos à verdadeira conclusão de nossas vidas. Nossas posições reais eram nada mais que a recompensa de nossas atividades piedosas passadas. Da mesma maneira que nosso encarceramento e sofrimento promovido por Jarasandha é o resultado de nossas atividades impiedosas passadas. Agora percebemos que as reações de atividades piedosas e ímpias são temporárias e que nunca podemos ser felizes nesta vida condicionada. O corpo material nos é concedido pelos modos da natureza material, e por causa disto estamos cheios de ansiedades. A condição material de vida envolve simplesmente suportar o fardo deste corpo morto. Como resultado de atividades fruitivas, ficamos assim sujeitos a ser bestas de carga para estes corpos, e sendo forçados pela vida condicionada, deixamos a prazerosa vida da consciência de Krishna. Neste instante, percebemos que somos as pessoas mais tolas. Ficamos emaranhados na cadeia de reações materiais, devido à nossa ignorância. Recorremos, então, ao abrigo de seus pés de lótus, que podem erradicar imediatamente todos os resultados das ações fruitivas, e assim podem nos livrar da contaminação das dores e prazeres materiais. Querido Senhor, porque nós agora somos almas rendidas a seus pés de lótus, você pode nos dar alívio do enredamento da ação fruitiva, que foi possibilitado pela forma de Jarasandha. Querido Senhor, você já sabe que Jarasandha possui o poder de 10.000 elefantes, e com este poder ele nos encarcerou, da mesma maneira que um leão hipnotiza um rebanho de ovelhas. Querido Senhor, você já lutou consecutivamente com Jarasandha 18 vezes, das quais você o derrotou 17 vezes, superando a posição extraordinariamente poderosa dele. Mas em sua 18ª luta, você exibiu seu comportamento humano, e assim pareceu que havia sido derrotado. Querido Senhor, nós sabemos muito bem que Jarasandha não pode derrotá-lo em momento algum, pois seu poder, força, recursos e autoridade são todos ilimitados. Ninguém pode igualar a você ou ultrapassá-lo. Sua aparente derrota por Jarasandha no 18º combate foi nada mais que uma exibição de comportamento humano. Infelizmente, o tolo Jarasandha não pôde entender seus truques, e desde então ficou presunçoso, devido ao seu poder material e prestígio. Especificamente, ele prendeu-nos e encarcerou-nos, sabendo bem que, como seus devotos, nós somos subordinados à sua soberania. O mensageiro concluiu. Agora que expliquei a terrível posição dos reis, sua onipotência pode considerar e fazer o que lhe agradar. Como mensageiro e representante de todos estes reis encarcerados, submeti minhas palavras à sua onipotência e apresentei-lhe as orações deles.
Todos os reis estão muito ansiosos para vê-lo, de forma que eles possam se render pessoalmente a seus pés de lótus. Meu querido senhor, seja misericordioso com eles e faça algo para a boa fortuna deles. No mesmo momento em que o mensageiro dos reis encarcerados estava apresentando sua súplica diante do Senhor, o grande sábio Narda chegou. Porque era um grande santo, ele brilhava como ouro, e quando entrou na assembleia, parecia que o Deus do Sol estava pessoalmente presente no meio do salão. O Sr. Krishna é o mestre adorável, até mesmo do Sr. Brahma e do Sr. Shiva. Contudo, assim que o sábio Narda chegou, ele automaticamente levantou-se com seus ministros e secretários para recebê-lo e oferecer-lhe suas respeitosas reverências, curvando a cabeça. O grande sábio Narda sentou-se confortavelmente, e o Sr. Krishna adorou-o com toda a parafernália requerida para a recepção digna de uma pessoa santa. Enquanto tentava agradar Nardaji, o Sr. Krishna falou as seguintes palavras em sua voz doce e natural. Meu querido grande sábio entre os semideuses, acredito que agora tudo esteja bem dentro dos 3 mundos. Você é perfeitamente elegível para viajar em todos os lugares do espaço, nos sistemas planetários superior, intermediário e inferior deste universo. Afortunadamente, quando nós o encontramos, podemos muito facilmente receber informação de sua santidade acerca de todas as notícias dos 3 mundos, pois dentro desta manifestação cósmica do Senhor Supremo, não há nada oculto de seu conhecimento. Você sabe de tudo, e assim desejo perguntar-lhe. Os Pandavas estão passando bem? E qual é o plano atual do rei Yudhishthira? Poderia informar-me o que eles pretendem fazer no momento? O grande sábio Narda falou as seguintes palavras. Meu querido senhor, você falou sobre a manifestação cósmica criada pelo Senhor Supremo, mas eu sei que você é o Criador onipresente. Suas energias são tão extensas e inconcebíveis que até mesmo personalidades poderosas como Brahma, o Senhor deste universo particular, não pode medir seu poder inconcebível. Meu querido Senhor, você está presente como a super-alma no coração de todos, por intermédio de sua potência inconcebível, exatamente como o fogo que está presente em todo o mundo, mas que ninguém pode ver diretamente. Na vida condicionada, todas as entidades vivas estão dentro da jurisdição dos 3 modos da natureza material. Como tal, elas estão impossibilitadas de ver sua presença em todos os lugares com os olhos materiais. Por sua graça, porém, eu vi muitas vezes a ação de sua potência inconcebível. Portanto, quando você me pede notícias dos Pandavas, que não lhe são desconhecidas, não me surpreendo com sua pergunta. Meu querido senhor, por suas potências inconcebíveis, você cria esta manifestação cósmica, a mantém e novamente a dissolve. Só por meio de sua inconcebível potência, este mundo material, embora uma representação da sombra do mundo espiritual, parece ser efetivo. Ninguém pode entender o que planeja fazer no futuro. Sua posição transcendental sempre é inconcebível a todo mundo. Quanto a mim, posso simplesmente oferecer-lhe reiteradas vezes minhas respeitosas reverências. No conceito corpóreo de existência, todo mundo é dirigido através de desejos materiais. E assim,
todos desenvolvem novos corpos materiais, um após o outro, no ciclo de nascimento e morte. Ficando absorto em tal conceito de existência, a pessoa não sabe sair deste encarceramento do corpo material. Por sua misericórdia sem causa, meu Senhor, você veio para exibir seus vários passatempos transcendentais, que são radiantes e plenos de glória. Logo, não tenho alternativa, senão oferecer-lhe minhas respeitosas reverências. Meu querido Senhor, você é o Supremo Parabrahman, e seus passatempos como um humano comum são outro recurso tático, exatamente como uma peça no palco, no qual o ator encena diferentes papéis a partir de sua própria identidade. Porque os Pandavas são seus primos, você inquiriu sobre eles no papel de seu bem-querente. Agora vou lhe falar sobre as intenções deles. Por favor, escute-me. Primeiro, devo informar-lhe que o rei Yudhishthira dispõe de todas as opulências materiais que são possíveis alcançar no sistema planetário superior, Brahmaloka. Ele não tem nenhuma opulência material a que aspirar, e ainda assim ele deseja executar o sacrifício Rajasuya, só para adquirir sua associação e agradar-lhe. O rei Yudhishthira é tão opulento que ele atingiu todas as opulências de Brahmaloka, mesmo neste planeta terrestre. Ele está completamente satisfeito e não precisa de nada mais. Ele está pleno de tudo, mas agora ele quer adorá-lo e alcançar sua misericórdia sem causa. Portanto, imploro que você cumpra os desejos dele. Meu querido Senhor, nestes grandes sacrifícios por parte do rei Yudhishthira, haverá uma assembleia de todos os semideuses e todos os reis famosos do mundo. Meu querido Senhor, você é o Brahman Supremo, a personalidade de Deus. Alguém que se ocupe em seu serviço devocional, pelos métodos prescritos de ouvir, cantar e lembrar, certamente se purificará da contaminação dos modos da natureza material. E o que falar daqueles que têm a oportunidade de vê-lo e tocá-lo diretamente? Meu querido Senhor, você é o símbolo de tudo o que é auspicioso. Seu nome e fama transcendentais espalharam-se por todas as partes do universo, inclusive nos sistemas planetários superior, intermediário e inferior. A água transcendental que lava seus pés de lótus é conhecida no sistema planetário superior como Mandakini, no sistema planetário inferior como Bhogavati e neste sistema planetário terrestre como Ganges. Esta água sagrada e transcendental corre ao longo do universo inteiro, purificando onde quer que passe. Antes do grande sábio Narda chegar ao salão de assembleia Sudharma de Dwaraka, o Sr. Krishna e seus ministros e secretários estavam considerando como atacar o reino de Jarasandha. Porque eles estavam considerando seriamente este assunto, a proposta de Narda de que o Sr. Krishna fosse até Hastinapura para o grande sacrifício Rajasuya de Maharaj Yudhishthira não os atraiu muito. O Sr. Krishna pôde compreender as intenções dos seus associados, porque ele é o regente até mesmo do Sr. Brahma. Em vista disso, para apaziguá-los, ele disse a Uddhava, sorrindo: Meu querido Uddhava, você é sempre meu amigo confidencial bem-amado. Portanto, desejo ver tudo através de você, pois acredito que seu conselho é sempre correto.
Creio que você entendeu toda a situação perfeitamente. Então pergunto sua opinião. O que eu deveria fazer? Tenho fé em você, e assim farei tudo que aconselhar. Era conhecido a Uddhava que, embora o Sr. Krishna estivesse agindo como um homem comum, ele sabia tudo, passado, presente e futuro. Porém, porque o Senhor desejou consultar-se com ele, Uddhava, para prestar serviço ao Senhor, começou a falar. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 70 de Krishna, intitulado As Atividades Diárias do Sr. Krishna.